Hoje temos a honra de receber duas mães incríveis. A Jana, mãe do Miguel, e a Ali, mãe do Ian. Elas vão falar um pouquinho da experiência da maternidade, essa experiência tão desafiadora. Eu, como mãe, também sei como é essa experiência. Os desafios, os pontos positivos, né? Falar da maternidade real, né? Porque eu vejo que a sociedade espera muito que a mãe esteja 100%, sempre bem. E existem desafios nessa maternidade. E eu quero falar um pouquinho disso hoje com vocês. Jana, me fala um pouquinho da tua experiência. A Jana é mãe atípica, né? Sim, eu sou mãe do Miguel. O Miguel tem 6 aninhos, fez agora mês passado. E foi planejado tudo, né? Mas eu tive uma gestação bem difícil, porque eu enjoava muito. Eu enjoei todos os meses da gestação. Então, isso foi bem difícil, assim, sabe? Porque você descobre e daí você fica feliz. Daí veio o primeiro mês, aí eu comecei a enjoar. Daí daí o pessoal fala, não, é só até o terceiro. Você espera e não passa, não passava nunca. Quinto. E então, geralmente isso não acontece, assim, com a maioria das mulheres enjoar até o final, né? Geralmente é no comecinho. Então, isso foi um dos desafios maiores para mim da maternidade, assim, sabe? Porque depois que nasceu, pelo menos eu não enjoava, eu tava bem, assim, então foi mais tranquilo, sabe? E o Miguel, com 2 anos, ele não falava ainda. A gente foi no pediatra e tal, e aí, Jana, o Miguel tá falando? Não, ainda não tá falando. E daí a gente foi numa neuropediatra, e daí ela falou, ó, vamos começar a fazer fono, fazer uns exames e tal. E desde aí a gente não parou mais. A gente começou a fazer fono, procurei uma psicóloga, TO, e desde os 2 aninhos o Miguel faz terapia. Ele teve o diagnóstico de TEA, né, do transtorno do espectro autista. Então, até hoje, ele faz as terapias. Hoje ele já fala mais, assim, sabe? Mas não fala, assim, fluentemente, né? Ele tá falando várias frases já, várias palavrinhas, coisas, assim, que às vezes não é todo mundo que entende, né? Mas, assim, só evoluções, né? São pequenas evoluções, assim, é tudo devagarinho, né? Cada conquista tudo bem devagarinho, mas ele consegue evoluir, ele consegue chegar, né, no padrão. Ele só demora mais que as outras crianças. E isso é uma experiência muito desafiadora, né? Tá aprendendo todos os dias algo diferente e como lidar com todas essas situações, né? Sim, e cada coisinha que ele consegue é uma comemoração, é uma conquista, é diferente, né? É diferente, porque a gente tá torcendo ali junto e tem dia que quer ir na terapia, tem dia que não quer, né? Tem dia, como a gente, né? Tem dia que a gente não tá legal, mas o Miguel eu como mãe sou uma mãe muito coruja, muito emocionada e pra mim é Deus no céu e o Miguel na terra, né? Então, pra nós mães eu acho que é assim. A gente é assim, velho. No nosso assunto favorito. E você falou que a gestação foi planejada. Eu tenho uma experiência um pouquinho diferente. Eu sempre falo que a única certeza que eu tinha na minha vida é que eu não seria mamãe. Eu amo crianças, mas não era opção, né, pra mim. E aí eu engravidei e foi todo um desafio. E a Ali passou pela mesma situação dela. E igualzinho, praticamente igual, né? Eu também tinha forte convicção de que não seria mãe. Desde os 15 anos eu falava, não vou ser mãe. Por vários motivos. Coisas que passei na vida, aquela decisão que pra mim não fazia sentido. E de repente me deparei com uma gravidez não planejada, né, no susto. Por sorte foi com uma pessoa boa naquele momento, então eu tive todo o suporte, mas eu tive que trabalhar muitas questões para aceitação. E quando eu finalmente aceitei, eu me dei conta, assim, que foi a melhor experiência da minha vida. Para mim foi exatamente da mesma forma, né? Foi difícil e quando me dei conta, eu penso, nossa, as coisas acontecem realmente como elas deveriam acontecer, porque eu não saberia como seria essa experiência materna se não tivesse o Lucas, né? O Ian tem alergias, né? Me fala um pouquinho disso. Isso. Eu tive também algumas intercorrências na gestação, quase parto prematuro, precisei ficar internada. Graças a Deus a gente conseguiu que ele nascesse a termo no período correto.
Porém, desde o primeiro mês, ele já apresentava muitos sintomas de alergia. Mas sintomas inespecíficos. Então, era vômito demais, muitas trocas de fraldas, e a gente ia em vários pediatras, trocamos de muitos médicos, e era sempre aquela coisa. Nenê sempre vomita e tem fralda para trocar. Então, para chegar num diagnóstico, foi muito difícil, né? Da gente, até porque ele tem várias alergias, né? De vários alimentos diferentes. Então, às vezes, a gente fazia os testes de exclusão, não dava certo. Excluía outra coisa, não dava certo. Chegou um ponto que eu comia quase nada, né? Porque a reação dele se dava também através do leite materno, e eu amamento até hoje. Então, era aquela coisa que eu tinha que entrar na dieta também, e até descobrir, até acertar, né? Até ele ficar bem. Foram muitos sintomas, muito sofrimento, digamos assim, para mim e para ele, né? Principalmente porque o desconforto que eu acho que eles devem sentir, né? Não sabendo o que fazer e do que é e do que se trata, nem como se defender, é uma coisa que eu não imagino, assim, tá na pele dele, sentindo os desconfortos que ele sente. E a dificuldade de vocês, qual foi a maior dificuldade, o maior desafio? Para mim, o meu maior desafio, sem sombra de dúvidas, foi a privação de sono. Nossa, era horrível. Aquelas noites que eu mal dormidas, né? Cada pouco tem que acordar, amamentar. Era muito difícil. Outras situações desafiadoras também, tipo, por exemplo, opiniões das pessoas que queriam ajudar. Elas faziam com o intuito de ajudar, mas que às vezes não vinham de acordo com o que você pensava. Então, como foi desafios para vocês? Quais foram os maiores desafios, né? Meu, privação de sono e algumas opiniões que eram diferentes da minha. Olha, é até engraçado isso, mas para mim foi bem tranquilo essa parte de sono. O Miguel sempre dormiu muito bem. E às vezes eu fico na dúvida, será que é porque foi tão difícil a gestação e eu achei depois tão tranquilo? Não sei, mas assim, ele sempre dormiu super bem, sabe? Dormiu no começo ali até perto dos 3 meses num berço do lado da minha cama. Eu amamentei até os 3 meses e no peito, né? Mas só foi 1 mês, foi exclusivo. Daí depois a gente já teve que entrar com fórmula, porque ele não estava ganhando peso, né? E daí foi até os 3 meses no peito. Mas o Miguel sempre dormiu muito bem, sabe? Então, mas eu imagino que seja mesmo a maior dificuldade a privação de sono, porque quando a gente não dorme bem, o dia não rende, né? Desregula totalmente, né? Desregula completamente. Então, eu não tive isso. Claro que tem, no começo, a gente acorda para amamentar, lógico que tem, né? Mas comparado, assim, com o que eu vejo que a maioria das mulheres, né, relatam, mães, que é a privação de sono mesmo. Isso eu não tive. Para mim, disparado foi a gestação. O enjoo da gestação foi muito pior, assim, sabe? Então foi bem mais tranquilo. Para mim também, a privação de sono, até hoje, inclusive ele tem quase 2 anos, vai fazer agora em dezembro, e eu ainda não durmo uma noite completa. Então, é a primeira vez que eu conheço uma mãe que não torne, que não dê que se falei. Porque geralmente falam que criança é assim mesmo, né? Mas o Ian é fora da curva para questão de sono. Até hoje ele ainda acorda. E ainda é o meu maior desafio. Mas também teve as questões da alergia, de descobrir, fazer o diagnóstico, trocar de médico. Muitas vezes buscar especialidades fora da nossa cidade, né? Porque tem que ir em alergista, gastro, tudo mais. Hoje é um dia que tem mais profissionais aqui, mas no começo a gente não conhecia muito, então, né, uma movimentação para ir atrás disso. E as opiniões alheias também, né, me incomodaram bastante, principalmente na questão de amamentação. E porque casa com essa questão da alergia. Muitas pessoas não entendiam porque eu estava fazendo a dieta também, me privando nessa dieta também. E eu acho que eu, em alguns momentos, recebi o título de maluca, né, de doida, porque realmente, de fato, talvez não precisasse. Mas a minha vontade era amamentar, tanto que a gente está fazendo isso até hoje. Hoje ele é até apegado demais nisso. Acredito que daqui a pouco o meu próximo desafio seja, né, desmamar ele. Mas ainda não é minha preocupação. Mas sim, a opinião alheia sempre não vou dizer me magoou, mas me impactava, porque eu entrava naquela questão da culpa materna, né? Eram opiniões de pessoas que já eram mães, né? Foram mães. E a gente se questiona, será que a gente tá fazendo correto? Será que a gente tá fazendo bem pro nosso filho, né? Então, eu sempre tive essa questão de culpa de estar fazendo a coisa certa.
Mas eu acredito que a parte da amamentação foi uma luta pela qual eu tive questão de lutar e tá valendo a pena. Que bom. Você falou, tanto quanto eu, que não foi uma gestação planejada, né? Mas muito bem-vinda, né? São os amores da nossa vida, sem sombra de dúvida. Mas você enfrenta também opiniões, tipo, não queria ser mãe, ou se arrepende disso, ou você ouve essas coisas também? Nunca ouvi. Se alguém pensa sobre isso, pelo menos nunca deixou transparecer. Então, pra mim é tranquilo. Às vezes eu mesmo penso isso, não me gera culpa, mesmo me julgando, me culpando. Mas às vezes num momento de reflexão mesmo, de olhar para aquele serzinho e imaginar que saiu de dentro de mim e que talvez se eu tivesse seguido, que se não tivesse sido, digamos, de susto, assim, né? Talvez eu nunca teria parado para ter essa experiência. Sim, então é uma reflexão mesmo, né? Que eu mesmo faço. E eu vejo também que a sociedade, de uma forma geral, né, nós fazemos parte da sociedade, esperamos sempre que a mãe esteja 100%, que a mãe seja forte, né, e é cansativo, gera estresse, são muitas coisas que a gente tem que pensar, fazer, porque afinal aquela criança tão pequena ainda necessita muito do nosso apoio. Como que é isso para vocês, né? Como que é esse desafio? Pra mim, é cansativo, sim, até porque eu estava desconfiando de um laudo de autismo do Ian também, porque ele tem algumas questões neurodivergentes que ainda não são confirmadas. Apesar de não haver nenhum atraso, nem nada, tem as questões de sono, que alguns profissionais falam que é uma característica, né? E ele é uma criança que demanda muito. Ele tem energia de sobra, ele é muito curioso, muito questionador. Então, além da amamentação já ser um tempo que a gente retira para a criança em si, fora o ser mãe, normalmente, que a gente está sempre preocupada com alguma coisa, ele é aquela criança que não desliga, né? Tanto que a questão da privação de sono que eu enfrento hoje é justamente por ele não ter tanto sono. Ele não dorme, ou que os especialistas dizem que uma criança da idade dele teria que dormir, né? A soneca ele já deixa de fazer, então é uma coisa assim que ele tá o tempo todo comigo, tá o tempo todo demandando, e ele é muito apegado a mim também. Então até adaptar ele com outras pessoas, a adaptação na escolinha foi mais difícil, né? Então tem toda essa questão que é bem cansativo. Vale a pena, mas ele, né, gasta bastante energia da gente. E vocês têm rede de apoio, que é outra questão importante, né? A Jana não morava em Caçador, né? E veio só você e o teu marido vieram pra cá. Isso, veio eu e meu marido, a gente veio pra cá em 2017, né? Eu tive o Miguel em 2018. Então, assim, a gente não tem família aqui. Hoje eu tenho o meu irmão e a minha cunhada, né, que moram aqui. Tiveram um bebezinho, o Matheus, agora tá até com 5 meses. Mas, assim, a gente não tem, tipo, os pais aqui. Então, isso faz bastante falta. Eu sempre tive uma pessoa que trabalhasse em casa, tipo uma funcionária para casa, para fazer comida, mas assim, babá, assim, eu nunca tive. Mas eu sempre consegui, assim, ficar com ele, assim, né, como eu e meu marido somos dentistas, a gente conseguia dar assistência ali. Exatamente, né, a gente tinha essa flexibilidade. Então, assim, claro, é cansativo, né, porque a gente também, como mãe, a gente quer fazer as coisas, quer levar em parque, quer levar naquilo, né? Então, faz falta. E, por exemplo, assim, o meu marido, o Whindersson, ele viaja bastante, né? Para dar aula e tal, trabalha em outros consultórios. Então, assim, eu vejo que quando ele viaja, tipo, aconteceu recente, ele viajando e eu tava no consultório atendendo, porque o Miguel vai pra escola à tarde, né? E daí eu tava com o paciente lá anestesiado e me ligaram da escola. O Miguel tá com febre. Daí o que você faz, né? Você pede desculpa pro paciente e vai buscar. E tem que buscar. Então, assim, eu vejo assim que se tivesse uma avó ou um avô, alguma coisa, você fala, ai, corre lá pra mim, pega. Então, quando não tem, fica mais difícil, né? Claro que eu tenho a Tata, que trabalha lá em casa, que, nossa, super, né? Ajuda o fato da casa, da comida, tudo, mas é diferente do que você ter uma, né, minha mãe perto, uma avó, alguém que possa socorrer, ou mesmo, sei lá, hoje eu não tô legal, tô doente, posso deixar aí com a avó, posso, né? Então isso faz falta, né?
a importância da rede de apoio, né? Sim. E da rede de apoio, inclusive, de outras mães, né? Que acho que quando a gente se torna mãe, acaba conhecendo muito mais pessoas que são mães e é importante, né? Esse acolhimento, essa rede de apoio, né? Acolher essa mãe, até o cansaço da mãe, entender um pouquinho. E você, Ali? Eu acho bem importante também. Nós tivemos uma questão que, quando eu recém ganhei o IN, a gente se mudou de cidade, né? Então, ficamos longe da família, que mora todo mundo aqui em Caçador. E logo em seguida também a gente começou um outro empreendimento. Então, a minha rede de apoio lá acabou sendo Vavaz, mas, ao mesmo tempo, a gente testou várias pessoas que não davam certo, porque às vezes achar uma pessoa de fora de confiança é um desafio também. Às vezes a criança não se adapta, às vezes você não sabe se aquela pessoa está educando não digo, mas porque é tempo, mas cuidando da forma como você gostaria, da forma como seria o ideal para a criança, né? E tem o nosso coração de mãe também, né? Acho que a Jana teve uma questão diferente, que a Obi, ela já voltou para o mercado de trabalho, e a minha questão foi diferente. Eu ajudei muito no empreendimento que meu marido abriu, mas eu não estava lá o tempo todo. Então, eu tive esse tempo com o Ian mais dedicado, né? E agora que estou pensando em retornar para o mercado de trabalho, seguir a minha carreira novamente. Então, digamos que esses quase 2 anos foi dedicado exclusivamente a ele e com pouquíssima rede de apoio, né? As babás que a gente testava, as pessoas, né, infelizmente não deram certo para nós, até pela questão do Ian, né? Ser um pouquinho mais elétrico e agitado. Tem bastante energia. Bastante energia, as próprias babás desistiam do serviço. Então, eu acredito, assim, que é uma questão bem, bem pontual dele, né? E quando a gente viaja aqui, a gente acaba decidindo vir para Caçador, né? Para ter essa folga, assim. Deixar um pouquinho. Deixar os avós. Dá para ele ter essa convivência também, que é importante, Sim. né? Falando em mercado de trabalho e culpa, eu não queria deixar de atender os pacientes, né? Às vezes a gente faz algumas coisas e depois pensa, puxa, eu poderia ter feito um pouco diferente. Isso gera culpa, né? Quando o Lucas estava com 10 dias, eu voltei a atender. Aí era aquela correria, eu atendia 2 pacientes, 2 horas, voltava para casa, eu moro perto do consultório, voltava para casa para amamentar. E a minha rede de apoio foi meu pai, né? Diferente, geralmente, é a mãe, né? No meu caso, foi o pai que é cadeirante. Então, eu deixava meu filho com meu pai cadeirante. Nossa! Pensava, pequenininho, né? De 10 dias. Você precisa trocar a fralda, amamentar, que picar de olho. Então, meu pai foi a minha rede de apoio. Mas aí parece que gera um pouco de culpa. Será que eu não deveria ficar mais com o meu filho e não voltar para o mercado de trabalho? E aí parece que se você volta para o mercado de trabalho, você se sente culpada por estar deixando o filho. Se você fica com o filho, você se sente culpada porque não está no mercado de trabalho. Como que é esse sentimento para vocês? Então, na verdade, assim, eu fiquei bastante tempo com o Miguel. Como eu e meu marido somos dentistas, a gente é da mesma área, somos ortodontistas. E a gente trabalhava em Curitiba. Então, quando a gente veio pra cá, eu já não trabalhava muito, eu trabalhava já bem menos. Aí, quando eu tive o Miguel, eu me dediquei a ele. Ele entrou na escolinha com 2 anos e 4. E então, eu me dedicava total a ele. E por isso também que eu falava, não, né, não precisa babar, eu tô com ele, eu fazia as coisas com ele. E eu acho que foi muito bom isso para mim. Eu me considero, assim, uma mulher de sorte, uma mãe de sorte, por ter aproveitado todos os momentos, assim. E eu queria ter filhos, mas eu não imaginei que eu fosse me realizar tanto como mãe. E eu vejo que hoje a minha maior realização foi como mãe. Mas eu acho que cada um é diferente um do outro. Tem mulheres que voltam com 10 dias, com 1 mês e tá tudo bem, né? E tem mulheres que não. Eu acho que a culpa sempre vai aparecer. Você voltando com 10 dias vai aparecer. Eu voltei a trabalhar esporadicamente depois que ele tinha 2 anos e 4. Mas sempre vai ter culpa, né? A gente tem aquela culpa assim. Mas será que eu tô fazendo certo? Será que eu tô dando a comida certa? Será que eu tô passeando? Tô estimulando certo? Então, eu acho que culpa a gente sempre vai ter. Eu sempre brinco que mãe e culpa nasceram juntos. Até tirar tempo pra gente fazer coisas pessoais. Ir pra academia, ir no cabeleireiro, ficar
A gente fica, né? assim, podia estar com ele, Podia estar né? com ele. Mas, assim, eu aproveitei bastante, assim, sabe? E eu gosto disso. Eu gosto desse tempo, assim, não me arrependo. Mas é claro que tem o outro lado que a gente acaba saindo um pouco do mercado de trabalho, né? Hoje eu atendo tudo, de manhã eu fico mais em função do Miguel, com as terapias dele. À tarde, quando ele tá na escolinha, eu vou pro consultório, né? Mas é tudo em torno dele, né? Quando tem minha agenda, né? É em torno dele. Mas, assim, eu acho que eu aproveitei. Agora ele tá com 6 anos, né? Então, eu aproveitei bastante. Talvez o fato também de não ter, né, essa rede de apoio familiar, às vezes fez com que eu, né? Eu tenho que ficar com ele, né? Mas foi bom, assim, a gente é muito agarrado, assim, hoje, né? E... eu acho que foi muito importante, assim, sabe? Claro, o Miguel demanda bastante, assim, né, de mim, mas eu acho que foi muito importante, assim, esse tempo que eu tive com ele. Mesmo que agora, às vezes, a gente sente, putz, e agora voltar, né? Mas a gente volta e dá conta, né? Mas a gente, né? Dá um frio na barriga, né? De voltar para o mercado de trabalho e a culpa bate também. Sim. Eu atualmente estou com ele com 2 anos, vou querendo voltar agora. E realmente vem esse questionamento. Será que estou fazendo a coisa certa, a decisão certa, né? Será que ele, né, não precisaria de mim mais tempo? Ou será que não tem alguma forma de eu trabalhar menos horas, mas que, né, consiga atender? Eu acho isso possível até, né? Se a gente se organizar e, como você falou, a nossa agenda acaba girando em torno deles, né? A gente tem que se organizar em prol disso, né? E passa tão rápido. Passa rápido, passa ligeiro. Parece que os desafios que eu passei anteriormente, eu quase que nem lembro. Sim. Eu lembro hoje da privação de sono ainda, porque eu ainda estou passando por ela. Mas eu acredito que vai ser uma coisa que lá na frente não A gente esquece isso. doer tanto. A Jana falou que o Miguel dormia bem, né? O Lucas também dormia bem. Quando eu falo de privação de sono, é que eu dormia muito. Então, acordar uma vez à noite, para mim, já era um desafio. Entendi. Então, acho que cada mãe vivencia de uma forma, né? E até essa questão do próprio estresse, né? Da maternidade, né? Cada criança, as birras, né? Eu abri uma caixinha de perguntas, né? Antes do podcast, falavam muito sobre as birras, que na verdade é aquela fase de desenvolvimento da criança, né? Principalmente a fase que surgem as ditas birras é dos 2 aos 5 anos até, né? Que é a forma que ela se expressa, que é, né? Também falam do apego materno, né? Porque só quando tá com a mãe faz mais birra, né? Os outros chamam de birra. Porque ele tem mais esse comportamento quando tá com a mãe. É porque justamente a mãe é a pessoa que ele sente que vai aceitar ele da forma que ele é, né? Então, eu vejo eles imitarem muito a gente e se apegarem muito. Eu estava contando antes para Jana, antes da Ali chegar, que às vezes eu acabo ficando estressada, enfim, por conta da demanda, e às vezes eles não param, eles têm uma energia, e eu já tenho 45 anos, então eu já não tenho mais toda aquela energia. E às vezes eu olho pro Lucas e, Lucas, só um pouquinho. Deixa a mãe um pouquinho se acalmar. Eu sempre falo muito do meu sentimento para ele. Lucas, deixa a mãe se acalmar um pouquinho. Eu vou pro quarto só me acalmar um pouquinho, eu já volto. Agora ele fala quando ele tá bravo com alguma coisa. Mamãe, eu vou pro meu quarto e já volto. Então, o quanto eles imitam a gente, né? Sim. Então, eu busco falar muito do que eu tô sentindo pro Lucas, claro, da forma, né, que ele entenda, né? Pra ele tá falando de sentimentos. Então, ele já percebe expressão facial, tipo, mãe, você tá triste? Ou quando eu chego cansada, mãe, você tá triste? Cansada pra ele também é triste. Então, Tiri, maravilhoso, mas a maternidade demanda energia. E olha que interessante, tem estudos de profissionais da área de psicologia, né? Então, especialistas em psicologia, especialistas em neurociência, que afirmam que o estresse materno nos primeiros meses de vida do filho equivale ao estresse enfrentado por soldados no campo de guerra.
né? Os níveis de cortisol são os mesmos, né? E as reações também, tanto fisiológicas quanto psicológicas. Quer dizer, quanto mais nível de cortisol, mais vai ter essa questão da dificuldade do sono e o estresse, todas essas sensações. E eu achei esse estudo interessantíssimo, né? Quer dizer, comparado com os soldados em campo de guerra. Então, veja o que acontece com o soldado em campo de guerra. Ele tem que estar ligado o tempo todo, ele tem que estar observando. E nós, como mães, também, né? Então, ver se o filho está bem, né? Quando ele não está bem, o que pode estar acontecendo? E essa mudança, né? Quando se torna mãe, né? Primeiro, você tem uma vida... eu diria de liberdade, né? Não tem um serzinho que depende de você e de repente tem aquele serzinho tão pequenininho que depende de tudo, né? E eu achei esse estudo bem interessante, né? E quando eu li, falei, realmente tá explicado, faz sentido, né? Faz sentido. E que contribuições vocês gostariam de falar? Que palavras de apoio? Porque a gente está falando tanto de rede de apoio, ou quais outras experiências vocês querem falar? A Alita escreveu, ajudou, fez parte de um grupo que escreveu um livro sobre maternidade? Isso, era um livro sobre mulheres. Sobre mulheres. Histórias femininas, mas a minha história eu escrevi sobre a maternidade e o meu processo de aceitação com a maternidade. Né? Porque, como a gente falou no início, eu não queria ser mãe, foram anos e anos eu decidida, falando, nem passando pela minha cabeça, era até engraçado, porque quando eu começava um relacionamento, o primeiro encontro eu falava isso, justamente já pra fazer a triagem, né, Giovana? Não vai combinar, se eu conheço uma pessoa que quer ter filhos, não vai dar certo, não vai ir pra frente. E, de repente, isso acontecer, né? Então, o processo de aceitação, o tempo que eu levei pra aceitar, o que aconteceu para mim conseguir aceitar, né? Falando abertamente aqui, foram 7 meses em que eu fiquei em negação, né? Em negação na gestação. A barriga daquele tamanho, a Alessandra, não. Essa criança, não sei o que vai acontecer com ela, não, né? Uhum. Tive um processo depressivo no meio disso, então foi um baque, assim. Mas a partir do momento que eu decidi, não, essa criança é minha, tá aqui, Alessandra, volta pra terra, volta, né, pra tua vida e aceita essa criança, né. E até é bem interessante o link que você fez com os estudos, os que os cientistas falam sobre o estresse também. Eu acabei descobrindo também que estudos também é desde a gestação e aquilo que sempre falam pra gente também, né, a criança sente tudo que tá na barriga e pra mim isso era uma frase que eu odiava ouvir na gestação. Porque eu estava completamente mal, fora de mim, naquela negação da gravidez. E as pessoas vinham e falavam, a criança vai sentir isso. Deu umas, né? Tipo, e eu? Coisa! E eu não posso sentir nada do que eu, né, tô sentindo. Será que segurar essa emoção pra mim, me calar, vai ser bom pra ela também, né? Pra criança, né? Que na época eu não sabia o sexo ainda. Eu ficava com esse questionamento. E... só não expressar para o outro não saber, mas o sentimento vai continuar mesmo. Sim, mesmo, e talvez até somatize para o E que isso também foi uma culpa para mim, porque quando ele veio com as questões de sono, com as questões de alergia, eu ficava, né, será? A gente já pegava, a culpa não foi minha de tudo essa questão, né? Será que não é castigo? Sei lá, pra quem é, né? Acredito. Eu ficava me questionando. Então, é um processo de aceitação desde a gestação, daí dos sintomas, das coisas que acontecem, até a gente... né, centrar. Às vezes as coisas acontecem porque tem que acontecer, né? Não necessariamente, né? Um motivo ou a culpa, né? Nossa. Você fez processo terapêutico também para ajudar na aceitação. Bastante processo. Vários profissionais diferentes, né? A Sil foi uma delas que me ajudou bastante, justamente porque eu conheci a história dela. Então, eu imaginei que alguém que passou pela mesma situação que eu pudesse me ajudar, né? Sim. Você falou, né, das alergias. Quando a gente voltou para o retorno com o pediatra, né, depois que ganha alta do hospital, volta, eu acredito que deve ter sido 7, 8 dias ele tinha. 7 dias ele tinha. A gente descobriu um barulhinho no coração que não era legal, né? Então já foi encaminhado com urgência para um cardiologista, né?
e foi até difícil conseguir um cardiologista que atendesse rápido, enfim, e a gente conseguiu em Chapecó. E eu fui a viagem inteira pensando, é culpa minha, viu? Você não queria no começo? Daí fomos, o cardiologista falou que era complicada a situação que ele tinha, eu voltei, viu? Depois eu, calma, né? Respira, pensa, né? Não tem nada a ver. Então, mesmo eu sendo psicóloga, mesmo eu trabalhando com pessoas, quando é a nossa história, quando você passa por essa situação, é diferente, né? Então, eu vejo que gestação, tanto planejada como a tua, mas que, né, passou muito enjoo, gestações não planejadas, a importância de buscar a ajuda terapêutica, de buscar um profissional psicólogo, ou, né, essa rede de apoio, que seja com familiares, com amigos, né, a importância disso, né. Então, a empatia, eu acho que a empatia com a mãe, que nem a Ali falou, a questão de, ele vai sentir, tá, e a mãe? Né? E a mãe, né? Vamos olhar nesse momento para essa mãe receber o apoio para que ela esteja preparada quando esse bebê nascer. E quando o bebê nasce, muitas vezes as pessoas vão lá conhecer a criança e esquecem um pouquinho da mãe. Não que a gente queira atenção, não é isso, mas é que você acabou de ganhar bebê, né? Você já tá ali com a privação de sono, tá cansada, né? Uma rotina toda nova na tua vida, né? Até então você não tinha mamães de primeira viagem, então uma rotina toda nova, e às vezes você percebe que as pessoas algumas pessoas não conseguem dar esse apoio, como outras pessoas conseguem enxergar e ter essa empatia pela mãe. Então a importância, mais uma vez falando da rede de apoio, seja amigo, seja familiar, seja as tatas, né? E outras mães que compartilham histórias, né? Às vezes eu tô conversando com a Jana na academia, a gente troca figurinhas sobre maternidade. Com a Ali também, né? Com a Ali a gente sempre tá trocando, né, mensagens. É engraçado quando tava grávida, que eu enjoava muito, né? No começo, não, vai passar. Depois chegou uma época que eu fiquei bem depressiva, assim, sabe? Porque eu passava muito mal. Eu passava mal de vomitar mesmo, dia, à noite, sabe? Então chegou uma época que eu olhava pra minha mãe e falava assim, mãe, o que eu fui inventar? Tava tudo certo. Tava tranquilo, meu casamento, tudo certo. O que eu fui inventar? Eu não nasci pra ser mãe. E daí eu falava assim, mãe, você vai vir pra cá e vai ficar vários meses, né? Porque eu pensava assim, as pessoas falavam, não, agora é tranquilo quando nascer, que você vai ver o que é bom. Eu falava, meu Deus, eu já passava mal super, assim, de noite em dia. As pessoas falavam assim, depois você vai ver, depois que piora. Piorar o quê? E daí, bem isso, eu tinha medo de uma depressão pós-parto. E eu falava, meu Deus, eu vou ter. Mulheres que, tipo, a gestação foi super tranquila, tiveram depressão pós-parto, eu vou ter. E daí eu falava, mãe, pelo amor de Deus, tenho que ficar aqui, eu tenho medo, né? Mas não, eu até brinco e falo assim, que Deus fala assim, não. Essa aí sofreu um pouco, eu vou dar uma colher de chá. Vou mandar um que durma bem, que coma bem. Mas Eu brinco com isso também, de dizer, Deus olhou lá em cima e pensou, tadinha, ela não estava querendo, então vamos fazer com que tenha uma criança super querida, super tranquila, né? Que seja, porque eu não tive problemas assim depois que ele nasceu. A privação do sono, já falei pra vocês, porque eu era dorminhoca, mas ele é uma criança super tranquila, né? Então eu penso, eu falo bem isso, eu falo, não, eu não vou arriscar ter outro, não, porque esse aqui é tranquilo, mas o segundo não vai vir tranquilo igual, é melhor não arriscar e ficar só nesse. O medo de passar uma gestação com enjoo, nossa, eu não tive nada de enjoo. Nada, zero. Como uma gestação diferente da outra, né? Nossa, gente, era vonal, assim, a cada 6, 8 horas. Mas, enfim, depois nasceu, a gente esquece. Ele com menos de um mês, eu já falava, quero ter mais. Passando por enjoo a gestação inteira. Que como é ruim, né? Quando a gente não tá bem, assim, de saúde, passando mal. Depois você tá bem, você dá um jeito, né? E vocês querem deixar alguma frase de apoio, dizer algo para as mamães de primeira viagem, de segunda, de terceira, enfim, para as mamães? Eu gostaria de falar uma questão que eu tive muita dificuldade, que eu sou uma pessoa com dificuldade de aceitar ajuda, então, para mim, montar essa rede de apoio, aceitar a rede de apoio, da onde quer que estivesse vindo, foi difícil.
Só que aquela pessoa que sou eu por eu mesma, então eu vou dar conta. E uma criança, quando vem na nossa vida, ela bagunça tudo, né? Ela bagunça isso. Então, você começa a perceber que o centro das atenções não é você, né? Você não é a única que existe ali, que tá tudo bem você aceitar ajuda. Então, gostaria de dar esse conselho pro pessoal, se alguém, né, tem também essa dificuldade, é muito importante. E dessa parte eu fui muito sortuda, porque no primeiro mês a gente ainda morava aqui, então eu recebi gente lá em casa que me ajudou a limpar a casa, que foi lá visitar o neném, mas não esqueceu de mim, me ajudou, fez comida, levou comida pronta. Então, essas ajudas, quando a gente tá recém-parida ali com uma criança, que você tá descobrindo como é que ela funciona, tá conhecendo o teu filho, porque dentro da barriga, por mais que você sinta ele, que você conhece, não é a mesma coisa, é diferente. Né? Então, você tem que ter esse tempo pra você também. Então, aceitem ajuda. Jana, alguma coisa? Eu acho que é isso. Aceitem ajuda, né? Depois tentem, vamos ser empáticas. Às vezes a gente pensa assim, não, mas fulana não precisou, por que eu vou precisar, né? Acho que essa necessidade da mulher, né, de querer ser forte, de dar conta de tudo, eu vejo até em relação, às vezes, à paternidade. Por mais que o pai ajude, ainda a mãe acaba fazendo muito mais coisas. Então, a importância também de receber ajuda e de dar uns toques, às vezes, pros pais, né? Pros papais, né? Olha, ajuda, ou pedir ajuda também, acho que é isso. Sim, é importante. Lá em casa eu vejo o Whindersson é bem paizão, assim, sabe? E a gente vê que sempre tem dia que um não tá tão legal. Então, quando a gente percebe, ó, quando eu tô meio sem paciência, ele vai lá. Quando ele tá meio, eu sei que calma, deixa que eu, né? Então tem que ser assim mesmo, né? Somos uma família, né? Então a gente tem que saber dividir e cada um aceita e consegue melhor. Às vezes um tem mais paciência para uma coisa, para sair dar uma volta, ou para dar comida, ou para dar banho. E, né? Eu sou diferente de você, né? Cada um tem as suas especialidades, né? Sim. E falando, né, nisso, pedir ajuda, né? Sim. Você falou, e às vezes ele vê que eu tô com menos paciência, ou quando eu vejo que ele tá com menos paciência, vocês se revezam. Sim. Mas acho que também não é porque é mãe que a gente vira uma super heroína, a gente precisa também ser cuidado e falar das nossas emoções. Então, falar quando precisa, buscar essa ajuda quando é necessária, né? Verbalizar, porque a gente guarda às vezes muito, né? Então, verbalizar, seja para o marido, seja para o familiar, seja, né, dizer, estou precisando de suporte, né? A importância, claro, eu sempre vou estar falando da importância do suporte psicológico. Então, perceber que se não está bem, né? Não tenham vergonha de pedir ajuda, acho que a gente precisa, né? Nós não damos conta de tudo, né? Não. Tá bom? Nem precisamos. E nem precisamos dar conta de tudo. É verdade. Meninas, obrigada por irem. Obrigada a você por contribuir. Eu adorei ter vocês. Legal o papo aqui. Foi, né? Foi 3 mães de primeira viagem. E com crianças, claro, né? Cada criança é única, diferente. Cada experiência é única, diferente. Eu acho que as nossas experiências vão contribuir para outras mamães que vão ouvir esse podcast, né? Obrigada mais uma vez, meninas. Obrigada a você também.